Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 1, está escrito: Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias, com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Seja muito bem-vindo. Esse é o 9º vídeo da série sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós já estamos quase chegando aos últimos acontecimentos relatados pelo evangelista. E vocês se lembram que nós concluímos o vídeo anterior falando sobre o custo do discipulado, quando Jesus vai dizer que para seguir a ele é necessário que nós tenhamos algumas renúncias. E na conclusão a esse discurso, Jesus vai dizer que daqueles que se encontravam junto a ele, alguns ainda haveriam de não passar pela morte até que vissem com poder o reino de Deus. Muitas pessoas, ao lerem isso, podem se questionar, mas como isso é possível? Porque Jesus ainda não retornou e as pessoas que estavam ouvindo a ele naquele período não estão mais vivas. Mas quando nós olhamos o contexto completo, nós entendemos então que na verdade Jesus se referia àqueles que estavam com ele e que haveriam de ver a sua transfiguração, haveriam também de ter a revelação do Apocalipse. Nós vemos que Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, estariam 6 dias depois junto a Jesus no monte. E nesse período, nesse momento, Jesus haveria de ser transfigurado e de revelar aos seus 3 discípulos o reino de Deus. Depois, anos depois, Jesus também revela a vinda de si mesmo, a vinda do reino de Deus, ao seu discípulo mais íntimo, que era João. Por isso que essa profecia que Jesus fala se cumpre sim, no sentido de ele não ter voltado ainda para aqueles que estavam com ele, mas de ter manifesto a sua glória, de ter manifesto também a sua vinda àqueles 3 discípulos, a um dos discípulos de forma mais específica, João, e também os outros 2 naquele monte. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus resplandece, ele se mostra com a sua glória aos seus discípulos. Talvez aqui ele já estava preparando os 3 amigos mais íntimos sobre aquilo que haveria de acontecer depois de ele ser retirado. Então ele vai estar lá com eles no monte, e lá ele aparece com uma roupa resplandecente, com uma forma branca, como nenhuma pessoa que poderia lavar poderia deixar essa cor branca. E lá aparecem 2 homens que eram muito relevantes para o Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E lá Pedro, mais uma vez Pedro impulsivo, Pedro que às vezes não pensava antes de falar, vai falar: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas. E aqui ele vai dizer, o evangelista vai falar que Pedro diz isso porque eles estavam apavorados e não sabiam o que dizer. E quantas vezes nós cometemos o mesmo erro, não é mesmo? Provérbios vai dizer que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Muitas vezes nós falamos algo quando nós não devemos falar. E Pedro aqui demonstra sua tolice, demonstra sua insensatez ao dizer que Jesus estava equiparado, estava no mesmo nível que Elias e Moisés, quando na verdade Jesus está no nível ainda maior. Mas o Antigo Testamento, representado por Moisés e Elias, já apontava para esse momento, já apontava para Jesus como o próprio Cristo, o próprio Messias enviado por Deus. E ainda mais um milagre acontece nesse monte, que é quando a nuvem acerca eles e uma voz desce nessa nuvem e diz: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Talvez fazendo um eco à cena do batismo, onde o próprio Deus também, a voz que desce sobre Jesus enquanto ele se batizava e dizia: Este é meu filho amado e quem me comprazo. Mais uma vez, Deus Pai ratifica, confirma o ministério de Jesus, confirma a divindade de Jesus para os discípulos, para aqueles que estavam presentes nesse monte.
E depois, mais uma vez, eles descem do monte, depois desses acontecimentos, e o evangelista relata o seguinte, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus, por que os escribas diziam ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Então, lembre-se do contexto, os discípulos de Jesus estavam junto com ele no monte, vem um sinal milagroso de Jesus resplandecendo, a voz do Deus Pai falando sobre Jesus, Moisés e Elias aparecendo para conversar com Jesus. E agora eles descem do monte, certamente com várias dúvidas para fazerem a Jesus. Mas Jesus faz mais uma pergunta para eles, perguntando por que era necessário que Elias viesse primeiro, antes do Messias. E Jesus mesmo responde, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso está no livro de Malaquias. Malaquias disse que nos últimos dias Deus haveria de enviar Elias, não o próprio Elias manifesto, mas alguém no espírito de Elias para restaurar todas as coisas. E isso se cumpre na pessoa de João Batista, que veio para preparar o caminho. Mas Jesus mesmo vai dizer que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Do mesmo modo que com Jesus haveria de morrer, haveria de sofrer, também João Batista, no espírito de Elias, sofreu algo semelhante, sofreu um padecimento. E Jesus é profetizado que haveria de morrer, de sacrificar, de sofrer, em Isaías 53, onde o servo do Senhor é dito que haveria de ser entregue em prol da vida do povo de Deus. Continuamos, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele o espuma, range os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? E tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. Nesse momento, Jesus vai manifestar mais uma vez a sua autoridade sobre os espíritos imundos. Vocês lembram que eles estavam antes no monte, seus três discípulos mais íntimos, mas os outros discípulos estavam no pé do monte, estavam em um lugar menos elevado. E aqui vai dizer que os seus discípulos, junto com a multidão, estavam discutindo com os escribas, discutindo com a multidão que estava lá. Enquanto eles discutiam, tinha esse homem que tinha o seu filho, que passava por uma grande dificuldade. E eu lembro que Hernando Dias Lopes vai falar sobre a diferença da espiritualidade do monte e a espiritualidade do vale. A espiritualidade do monte é a espiritualidade de alguém que tem intimidade com Deus, que é o caso de Pedro, Tiago e João, que estavam no monte e passaram por aquela grande experiência. Ao passo que a espiritualidade do vale é daquela pessoa que apenas discute, como os discípulos que estavam no pé do monte e discutiam sobre religião, talvez, discutiam sobre teologia com os escribas, mas não eram capazes de ter poder para curar o menino, para livrar o menino do espírito imundo. E é sobre poder que nós também vemos Jesus falar. Ele vai falar aqui que ele tinha poder para retirar o espírito mudo e surdo. E os discípulos vão perguntar, mestre, por que nós não conseguimos isso? Ele vai falar que existiam tipos de demônios que só saíam por meio de jejum e de oração, e algumas versões mais recentes vão trazer o jejum também, essa prática espiritual tão importante. Além do poder, da evidência do poder da autoridade sobre os espíritos, nós também falamos sobre a fé. O pai do menino vai falar que se o Senhor pode, ele vai apresentar o estado, o contexto do menino, vai falar, se o Senhor pode, tenha compaixão de nós. Jesus vai falar, se o Senhor pode, ele vai falar que tudo é possível ao que crê. E esse homem, o pai do menino, vai trazer uma resposta que é sempre importante nós pensarmos e trazermos para a nossa vida. Ele vai dizer, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E quantos de nós, não é mesmo, dizemos ter fé em Jesus, dizemos ter fé naquilo que ele pode fazer, mas não expressamos a nossa fé
em ação, na nossa vida prática. Por isso que é necessário que nós tenhamos, talvez, a mesma atitude desse homem, a mesma atitude de alguém que reconhece que em si mesmo não é capaz de ter fé, mas que ele tem um desejo de acreditar mais. E por isso ele diz, eu creio sim, mas eu peço ajuda ao Senhor, para que o Senhor venha a aumentar a minha fé. Que nós também possamos ter essa mesma atitude, que nós possamos também ter esse mesmo sentimento de alguém que precisa de fé, que confia no Senhor, mas reconhece que em si mesmo é necessário que ele tenha a sua fé aumentada para acreditar que Jesus, que Deus é capaz de realizar aquilo que ele disse em sua palavra. Depois, nós não temos muito tempo para poder falar sobre todo o capítulo 9, mas no versículo 30, Jesus vai falar mais uma vez sobre sua morte e sua ressurreição. Vocês lembram quando eles desciam do monte, no versículo 9, Jesus havia falado da sua morte, mas seus discípulos não entendiam o que ele estava dizendo sobre ressuscitar dentre os mortos. E mais uma vez ele vai falar que o Filho do Homem estava para ser entregue nas mãos dos homens, talvez como uma forma de preparação aos seus discípulos. Jesus estava falando que ele haveria de passar, que ele haveria de sofrer, e também seus discípulos haviam de passar também. Depois, versículo 33 aos 37, Jesus vai falar sobre o maior no reino dos céus. Vocês sabem, o reino dos céus é como um reino de ponta cabeça, onde o maior é aquele que é menor, que mais serve, e o primeiro precisa ser o último. E os discípulos estavam falando sobre quem era o maior entre si, talvez lembrando aquilo que Pedro, Tiago e João tinham como experiência no monte e trazendo para si mesmo que eles eram mais importantes que os outros. Jesus fala, não. No reino dos céus, a ótica é inversa. Porque se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E Jesus, para fortalecer o seu argumento, vai colocar uma criança no meio deles. E ele vai dizer que aqueles que são como uma criança, na verdade, não essa passagem, na verdade ele vai dizer aqui, que aquele que recebe uma criança, tal como aquela que ele tinha colocado no meio dele, haveria de receber a ele. E isso é uma expressão daqueles que são pequenos aos olhos do mundo, daqueles que não têm muita relevância, quando nós recebemos essas pessoas, quando nós somos com essas pessoas também, então nós estamos próximos do reino dos céus, nós cumprimos a vontade do Senhor. No versículo 38, os discípulos vão falar sobre pessoas que realizavam milagres, expulsavam demônios, mas que não estavam com eles e que eles deveriam ser repreendidos, mas Jesus vai falar que não, aqueles que não estão com eles, não estão contra eles, mas estão realizando milagres em nome de Jesus, então estão por eles, estão realizando o mesmo ministério, estão realizando a mesma missão, mas só não estão na mesma sintonia, talvez só não estão no mesmo grupo, mas realizam também a vontade de Deus. No versículo 42 ao 49, Jesus vai alertar sobre uma importante passagem sobre os tropeços. Muitas pessoas realizam coisas que levam outras pessoas a pecarem. E Jesus vai falar que essas pessoas que fazem outro a pecar, seria melhor que essas pessoas tirassem a própria vida, porque elas estão levando outra pessoa também a uma condenação parecida. E isso eu concluo o vídeo de hoje perguntando a você, será que nós estamos sendo como aquelas pessoas que fazem outro tropeçar? Ou nós estamos vendo a nossa atitude, será que nós estamos vendo nossas ações para ver se nós estamos agindo com amor, para que a partir daquilo que nós estamos fazendo, a partir do nosso testemunho, do nosso exemplo de vida, nós não venhamos a levar o outro a pecar, o outro a cometer um erro devido à nossa má atitude, nossa má ação. Eu concluo o vídeo de hoje então, trazendo tudo isso que foi falado aqui, sobre a espiritualidade do monte, onde as pessoas estão mais próximas de Deus, onde as pessoas, como Pedro, Tiago e João, veem Jesus resplandecendo, veem Jesus com o seu corpo glorificado. Depois temos a espiritualidade do vale, onde as pessoas estão descendo do monte, mas decidem discutir sobre a missão, discutir sobre religião, ao invés de realizar ações práticas, ao invés de expressar a sua atitude. Depois nós vemos sobre a importância da fé, de nós reconhecermos a importância de nós acreditarmos em Deus, mas de sabermos que nós não temos fé em nós mesmos. E nós precisamos da ação, da misericórdia de Deus, da sua graça, para que nós tenhamos a nossa fé aumentada. Se este vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que o YouTube também recomende para outras pessoas.